Vixe, tem que dar uma boa noite. Eu mudei porque sabia que ele ia. Nós colocamos esses pedestais aqui para ver se os microfones deixam a gente falar sem interferência, né? Mas que nos abençoe o Cristo Jesus, fazendo derramar sobre nós suas bênçãos, sua luz, sua paz, sua harmonia, sua alegria, nos fazendo fiéis aos seus ensinamentos, à sua doutrina. E temos aqui uma frase de Jesus, no capítulo 42 do livro Pão Nosso, em que o benfeitor Emmanuel destaca em Marcos 12, 27, a resposta que Jesus deu a alguns saduceus, dizendo: Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso, vós errais muito. E Emmanuel nos escreve, então, esta página intitulada Sempre Vivos, e nos coloca assim: considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual, utilizando a palavra morte nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza. E inúmeros espiritistas nos têm como fantasmas de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando. E aqui, Emmanuel está falando de lá do plano espiritual, né? E aqui, quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra, ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Fantástico, né? Mano, fantástico. E o título, como sempre, dá o tom. Qual é a mensagem principal que Emmanuel quer passar com esse texto? Nós somos sempre vivos. Uma vez criados, nós não somos eternos. Eterno é somente Deus. Porque eterno é o que não tem começo nem fim. Mas nós somos imortais. Uma vez criados, não morremos jamais. Qual é o oposto de viver? Ou qual é o oposto de vida? De cara vem a palavra morte, né? Não. O oposto de morrer é nascer. Nasce e morre. Morre não como acabou tudo. Morre como diz Emmanuel aqui, interrompe uma existência
num plano de vida e passa-se para a existência num outro plano de vida. Interrompe-se no plano material e imediatamente inicia-se do plano espiritual. A gente poderia dizer que quando a gente encarna, a gente morre do lado de lá também, não é isso? Porque nós estamos morrendo para o plano espiritual e vamos viver aqui no plano material. E contam-nos os espíritos, nós somos espíritos também, mas estamos encarnados. Então, contam-nos os espíritos que mortos que estão somos nós. Porque nós estamos aqui colocados dentro de um corpo físico que nos tolda, né, que nos impede de nos manifestarmos com todo o potencial que nós temos. Por exemplo, se eu fechar os olhos aqui, eu não vejo nada. E se eu abrir os olhos, eu só estou vendo o que está na minha frente. Se eu estivesse desencarnado, a minha visão seria em 360 graus, porque o espírito não vê pelos olhos, não ouve pelos ouvidos, não fala pela boca. Então, só aí a gente já tem uma ideia do quanto nós somos limitados quando estamos encarnados. Mas por que esse pavor, esse temor da morte, né? Por que a morte representa esse termo? Por que eu tremo diante da morte? Aí tem um aspecto cultural, que já há de muito, que isso vem sendo plantado na nossa cabeça, de temer a morte, de temer ir para o inferno, como ele diz aqui, né? O céu ou o inferno eterno. E também o céu que nos é apresentado não é um céu que estimula ninguém, porque é aquele céu que ninguém faz nada, né? Que fica todo mundo tocando harpa. Ninguém quer ir para um céu desse, né? A gente quer trabalho, a gente quer servir. Então, quando Emmanuel traz isso para a gente, eu fiquei pensando assim, o que seria ou o que será da humanidade quando este entendimento de que a vida é uma só, contínua, a vida é ato contínuo, não tem solução de continuidade. O que tem são idas e vindas de um plano para outro. E que o que acontece aqui nessa encarnação se solidariza com o que vai acontecer na próxima, porque também está sendo solidarizada com o que aconteceu na anterior. Imagina quando, por exemplo, a medicina tomar ciência de que é assim que funciona, de que o corpo é regido por uma força espiritual. Quando as próprias pessoas tomarem consciência disso, e aos poucos esses assuntos estão sendo estudados nas academias, nas universidades. Já existem cadeiras em grandes universidades internacionais que estão estudando as experiências de quase morte, que estão estudando a mediunidade, que estão estudando essa possibilidade de vida em outros planos. Então, mais dia, menos dia, isso vai acontecer. Isso vai transformar a nossa sociedade. Porque a gente vai enxergar de uma outra maneira. Hoje, se a gente pensar que a gente não continua a viver depois que morre o corpo físico, muitas vezes a gente faz coisas que achando que não vão ter nenhuma repercussão, ou que ninguém vai saber. E quando a gente entende que tudo que a gente faz fica gravado no nosso corpo espiritual, é um disco rígido, né? Um hard disk, né? Que é incorruptível. Será que a gente faria? Então, isso vai mudar a nossa realidade. O que Emmanuel propõe aqui para a gente? Olha, morrer é simplesmente uma atividade transformadora de vida.
Essa semana chegou um caso num grupo de estudos que a gente tem de homeopatia. Eu não sou médico, mas é, estou no grupo de estudos. E uma pessoa que tem até uma boa concepção de vida, mas ela estava com ideações suicidas. Por quê? Porque ela estava desestimulada com a humanidade. Ela só enxergava coisa ruim na humanidade. Inclusive, ela dizia assim: por que as pessoas ainda têm filhos? Para que botar filho nesse mundo? O mundo do jeito que está, o ser humano agredindo o ser humano. Então, a pessoa se sentia até envergonhada de fazer parte do ser humano. E chegou a ter, então, ideias de dar cabo na vida, como que diz assim: não vale a pena viver. E se tiver o entendimento que vai dar cabo somente no corpo físico, como é que fica? E que a vida vai continuar? Então, é, a gente pode até escapar da morte, mas escapar da vida a gente não escapa. Não tem como. Quantas vezes, Gil, chega no nosso grupo mediúnico espíritos e diz assim: mas não é possível, eu me matei, como é que eu estou vivo? Não, eu quero morrer, eu vou me matar de novo. Mas não é possível. Por quê? Porque nós estamos sempre vivos. Então, Emmanuel diz assim: já chegou a hora de nós nos reconhecermos dessa maneira. Se a gente pegar o próprio Evangelho, a gente tem algumas passagens ditas há 2000 anos atrás. Lembram quando chegam para o mestre e dizem assim: mestre, eu te seguirei aonde fores, mas me permite primeiro eu enterrar meu pai. E o que é que Jesus responde? Deixa os mortos enterrar os seus mortos e me segue. Como que diz assim: quem me segue está vivo. Aliás, ele diz isso em João, no capítulo 11, quando ele diz: eu sou a ressurreição da vida. Ele diz assim: aquele que crê em mim. Isso foi quando ele estava lá indo ressuscitar Lázaro, gente. Lázaro estava morto, estavam todos chorando. Marta recebe ele e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não morreria. E ele diz: Marta, eu sou a ressurreição da vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí ele complementa assim: e aquele que crê e vive em mim, jamais morrerá. Estava Jesus falando de corpo físico? Se ele estivesse falando, a gente diz assim: bom, então para, não segue ele, porque eu não conheço ninguém que continua vivo de lá para cá. Ou ninguém vive nele, né? Então, Jesus não estava falando de corpo físico quando ele diz: deixai os mortos enterrar os seus mortos. Como que um morto, um defunto, pode enterrar o outro defunto? Não. Ele estava falando para nós que estamos na vida, temos vida, temos movimento no corpo físico, mas estamos mortos psiquicamente, porque só enxergamos o que é material. Uma frase que eu não me canso de repetir de Emmanuel, quando ele diz assim: o que os nossos olhos encarnados, né? O que os nossos olhos podem ver, ou já está morto ou vai morrer. Porque é da lei. A matéria, tudo que é material, é perecível, é impermanente. Então, quando Jesus diz: aquele que crê e vive em mim não morrerá jamais, é este gênero de morte que Emmanuel está dizendo aqui, né? Ele diz assim: ah, encontramos morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. O próprio apóstolo Paulo, na sua epístola aos Efésios, ele está ele está se dirigindo aos Efésios. E ele diz assim: desperta, ó tu que dormes. Né? E aí ele complementa:
levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Ele estava se dirigindo para pessoas que estavam vivas. Ele não estava falando ali para os que já estavam mortos e que, como Emmanuel diz aqui, interpretando ao pé da letra, algumas correntes religiosas entendem que um dia virá em que aquele corpo que morreu ali ressuscitará. Como isso é possível, gente? Se a ciência nos mostra que o corpo, depois que perde o fluido vital, depois que cessa o movimento do corpo, que cessa o movimento do sangue, que é a reprodução física do movimento das energias que nós temos circulando em nós mesmos. Depois que isso acontece, o que acontece com aquele corpo? Ele se decompõe, ele vira pó. Como é que aquelas células vão se juntar de novo e formar um corpo para a pessoa se levantar? Então, é uma questão de entendimento, e aí cabe o ouça quem tem ouvidos de ouvir, né? Veja quem tem olhos de ver, porque mais claro é impossível. O que a doutrina dos espíritos traz para a gente, e ela não inventou isso, e nem foi a primeira a dizer isso, ela apenas veio relembrar a gente, né? É que a vida continua após a cessação da vida no corpo físico. Que vida é essa? A nossa vida verdadeira, a vida espiritual. Isso não foi colocado, isso não começou a partir da doutrina espírita. Isso é uma sabedoria que a humanidade traz de milênios. O problema é que muitos de nós nos dizemos espiritualistas ou até espíritas, mas quando o assunto se fala de morte ou se fala de mundo espiritual, ninguém quer aprofundar. E aí fica, não, eu acredito que existe, não, eu sei que tem vida após a morte, mas o que é isso? Essa resposta de Jesus aqui, quando ele diz, ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos, foi quando um grupo de saduceus, os saduceus não acreditavam na reencarnação, os fariseus sim, os saduceus não. Vem um grupo para ele e diz assim, mestre, existiam 7 irmãos. O irmão mais velho era casado, os mais jovens não. Eis que o irmão mais velho morreu e não deixou filhos com a sua esposa. Diz a lei de Moisés, não, né? Não a lei de Deus, que o próximo irmão tem que desposar essa esposa dele. O segundo irmão foi e desposou, mas também morreu e não deixou filhos. E assim foi na escadinha, e os 7 irmãos casaram com aquela mulher, e nenhum teve filho com ela. E aí eles perguntam, quando essa mulher morrer, ela será de quem? De qual dos 7? Olha que confusão, né? E aí Jesus diz, vocês não estão entendendo nada. Não é assim que funciona, né? E aí ele complementa dizendo que Deus não é de mortos, mas sim de vivos, por isso vós errais muito. Então, o texto para a gente, pelo menos para mim, ele é assim, é a tomada de consciência. Não basta a gente acreditar. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Agora, quem crê e vive, então, é preciso trazer esta filosofia, este entendimento, esta sabedoria, porque se ficar na crença só, quem crê hoje, amanhã descrê. É preciso trazer essa convicção, essa certeza para o nosso cotidiano, para os nossos atos do dia a dia. Aí muda a nossa vivência. Então, essa foi assim a lição que eu tomei do texto de Emmanuel, sendo que, obviamente, existem diversas outras e cabe a cada um de nós ler, refletir e ponderar. Grato pelos ouvidos, que o Senhor nos abençoe.